Pai, obrigado por esse tempo aqui, obrigado por cada um que saiu da sua cidade, obrigado, Pai, por essa experiência que temos, Pai, para elevar o nível de pregação que nós podemos ter. Pai, apesar de mim, ó Deus, eu te peço que o Senhor me use para que a gente tenha um tempo produtivo, para que realmente, Pai, por meio da pregação, uma juventude seja alcançada, transformada e levada a novos níveis de compromisso com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, espero contribuir um pouco aí com a sua experiência de pregação. Vou falar de algumas coisas que a gente tem aplicado. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: por que você quer ser criativo na pregação? Qual que é o seu objetivo de ter uma pregação criativa, de trabalhar com criatividade na pregação? Muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, nós temos aí algumas respostas. Por exemplo, eu gosto de coisas novas. A gente gosta de chamar a atenção, né? Tudo igual, então eu queria fazer alguma coisa que de fato chamasse a atenção das pessoas. Também outra resposta: eu quero ser diferente. Então, assim, por que eu vou fazer tudo sempre igual? Outra resposta, assim, eu quero ter um resultado maior. Inclusive, você fala, tem algum líder que pode falar assim: inclusive, a partir de agora, eu sou ministério integral, não tenho salário da igreja, eu preciso ser convidado para pregar mais, para ter o meu sustento, então preciso ser diferente, preciso me destacar. Não sei, precisamos ser criativos. A gente precisa ser criativo, por quê? Porque, afinal de contas, a gente trabalha com jovens. Só que nessas respostas, o centro delas, na verdade, sou eu. Eu quero, eu preciso, é legal ser diferente, eu acho que tem que ser diferente, e coisas assim. Então, eu queria falar assim sobre um motivo realmente legítimo de você buscar a criatividade na pregação. O motivo legítimo é porque nós amamos as pessoas. Você amar pregar não vai impressionar Deus de forma nenhuma. Deus ele não está buscando simplesmente quem ama pregar. Ele está buscando quem ama pessoas. E assim, nós que estamos pregando todas as semanas, a gente tem que ter um cuidado muito grande de não ficar entregando coisa velha para as pessoas. E também assim, criação vai falar sobre inovação, sobre repensar a forma que nós fazemos as coisas, ter um caminho diferente daquele que nós estamos acostumados. Logo, se a gente alcança as pessoas com criatividade, na mensagem que jamais pode ser mudada, mas de uma forma diferente, eu estou amando as pessoas, eu estou me esforçando, eu estou trabalhando um caminho diferente e também, principalmente, eu vou alcançar aqueles que não estão acostumados a ouvir uma pregação, que são aquelas pessoas que não têm um compromisso com Deus. E dessa forma, a criatividade é uma ferramenta que Deus vai usar para que essas pessoas caminhem com Jesus. Né? Então, Mateus 22:38, ame os outros como você ama a você mesmo. Você já ficou naquela situação de uma pregação que você teve aquela impressão que você estava perdendo seu tempo? Que, na verdade, quem já ficou com vergonha de levar um amigo para a igreja? E aí, de repente, você ficou impressionado com o que estava acontecendo. Um dia eu fui pregar numa igreja, e antes da pregação, o pastor, ele pediu para um jovem que estava de boné, tirar o boné em respeito ao ambiente. E era um visitante que estava na igreja. Eu acho que aquele amigo nunca mais chamou ninguém para o culto, e assim por diante. Então, porque nós amamos as pessoas e queremos que elas recebam o que nós temos recebido também. E um dos nomes de Deus é Criador. E deixa eu te falar uma coisa, Deus criou você, só um de você, tá? E se Ele criou você, logo, Ele, que é um Deus criativo, Ele fez você diferente. Então, ser criativo é ser você. Você não foi chamado para ser igual a um outro pregador que você admira. Princípios que ele tem e que ele pode te inspirar sobre ter compromisso com Deus, sobre ter proximidade com as pessoas, sobre quebrar o gelo, sobre ter um conteúdo forte, são princípios que você pode aplicar na sua vida. Mas a sua forma, o seu jeito, quando você é você deixa de se limitar e você então pode alcançar outras pessoas com criatividade. Então Deus é criador e um dos nomes do Espírito Santo é Ruá, que é sopro, que é vento, que é o sopro de vida, que tem o poder de gerar vida. Então, se a gente anda com Deus, se a gente vive na nossa forma, na verdade, eu vou ter aí como resultado a criatividade. Eu acho tão interessante
antes de eu falar desse texto, na verdade, então do latim criatividade vem de criare, que indica a capacidade de criar, de produzir e de inventar coisas novas. E lá em Êxodo 31, 1-3, esse texto me marcou muito quando eu estava no meu 2º ano de faculdade. Eu fazia design gráfico e eu buscava fazer coisas que chamassem a atenção das pessoas, que fosse criativo e assim por diante. E aí então, eu estava lendo a Bíblia, na minha leitura diária lá, eu li Êxodo 31, eu vi a história desse cara chamado Bezalel. O Senhor Deus disse a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o meu Santo Espírito, e lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Qual era o contexto? Deserto. Povo de Deus no meio do deserto. Deus está pedindo para que Moisés fizesse um tabernáculo. Eu pergunto para você, Deus não podia facilitar um pouco as coisas? Porque no meio do deserto, Deus ele fala a cor do tecido, ele se preocupa com a cor do tecido. Ele fala o que tem que ser de ouro, o que tem que ser de madeira, o que tem que ser de prata. E ele fala sobre entalhar madeira. Ele fala sobre objetos decorativos. Ele fala sobre objetos funcionais que tinham que ter um acabamento decorativo. Se Deus, com recursos tão escassos, no meio do deserto, ele não abriu mão da criatividade, ele não abriu mão da arte, ele não abriu mão de fazer algo de uma forma que enche os olhos das pessoas, que façam com que as pessoas tenham uma experiência com aqueles objetos, com aquele ambiente, se ele não abriu mão de ter alguém capacitado, exclusivo para essa função, o que você acha que ele pensa a respeito dos nossos dias? Quantos recursos nós temos nas nossas mãos? Então ali nós tínhamos, na verdade, o povo de Deus tinha até pessoas, o povo ia para a guerra, o povo tinha que trabalhar para o sustento, mas Deus considerou tão importante que ele pegou um grupo de pessoas que eram os discípulos de Bezalel, e eles trabalhavam constantemente no exercício das atividades do templo, exclusivamente com a parte artística. Então eu acredito que Deus ele se importa demais com o que a gente pode fazer e que pode, na verdade, chamar a atenção das pessoas. Na verdade, gente, você já viu que quando você junta um grupo de pessoas, você discute como as coisas estão sendo feitas, e você trabalha em cima de um resultado, quando você pesquisa um pouco mais, quando você pega um pouco mais de referências, normalmente sai alguma coisa melhor, sim ou não? Então, muitas vezes, a ausência de criatividade e colocar tudo na conta da unção é uma desculpa para a nossa preguiça. Porque, normalmente, quando eu me dedico um pouco mais, eu vou ter resultados um pouco melhores, eu vou encontrar caminhos um pouco diferentes, eu vou, na verdade, ter experiências com formas novas de comunicar. Então, eu acredito que Deus, ele quer, na verdade, ele não quer pregador relaxado, ele quer pregador dedicado, preparado, ele quer pessoas que se dedicam para, na verdade, o que ele deseja fazer. E eu gosto também de pensar sobre a realidade da nossa igreja hoje. O que os jovens estão falando da igreja? As experiências que eles estão tendo com a igreja. Tem um cara chamado David Kinnaman, ele é presidente do Barna Group nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa com milhares de igrejas e eles descobriram um êxodo na igreja. Não é generalizado, não é todas as igrejas que passam por esse êxodo, mas cada vez mais é mais difícil alcançar os jovens. E ele descobriu que 6 a cada 10 jovens vão deixar a igreja nos próximos 10 anos. E fazendo a pesquisa sobre como e quando essas pessoas voltam, 1/3 volta depois do primeiro filho, que já está lá nos 35, 40 anos. 1/3 desses 6 que saíram tem o costume de voltar. E o que os jovens estão falando da igreja? Eles estão falando que a igreja, na verdade, ela demoniza tudo que é fora da igreja. Estou falando o que os jovens estão dizendo, tá? O que a pesquisa encontrou. Outra coisa, eles falam que a igreja é superficial. Então, 1/3 acha que a igreja é chata, 1/5 afirma que Deus não pode ser encontrado nos programas da igreja. Outra coisa, que a igreja também é anti-ciência. Mais de 1/3 dos jovens afirmam que a igreja está fora do debate do desenvolvimento científico. A igreja que, na verdade, ela, ao longo da história, plantou grandes universidades no mundo,
e as melhores estão entre elas. Também eles falam que a igreja é julgadora. Dizer simplesmente, uma pregação que vai dizer para os jovens, simplesmente não transe, não é suficiente no mundo tecnopornô. Eles têm perguntas, eles têm quedas, eles têm lutas, eles se sentem julgados já em muitos ambientes. O próprio pecado já maltrata as pessoas e às vezes eles vêm para a igreja terminar de matar. A gente vai punir as pessoas e fazer com que eles vão embora culpados. Então, é assim que eles estão se sentindo. Também, essa pesquisa revelou que a igreja é muito exclusivista, ou seja, a gente traz as pessoas para viver dentro de uma bolha gospel. A gente vai pregar sobre relacionamentos. E o que a gente vai falar? Não tem amigos fora da igreja. E aí, nós colocamos os jovens dentro de uma bolha. Não estou dizendo que a gente tem que ter aliança, pregar para os jovens ter aliança com o mundo. Mas é a forma que nós comunicamos e como nós falamos que eles podem desenvolver amizades, de que forma, em que ambiente, como eu vou ganhar os meus amigos para Jesus, que muitas vezes é ineficiente, principalmente a questão da abordagem. E também 1/3 dos jovens sente que a igreja não é um lugar seguro para expressarem as suas dúvidas. 1/4 tem dúvidas sérias e gostaria de discutir sobre elas. Então esse é o nosso desafio, esse é o nosso cenário. Não, estou dizendo que não é generalizado, não é em todas as igrejas que é assim, mas nós, volta e meia, vamos lidar com esse tipo de situação. E é tão interessante também a gente pensar sobre isso aqui. Olha o que o Max Lucado diz, que é pecado entediar as pessoas com o Evangelho. Deus é criativo, amém ou não amém, gente? Gente, tem coisas na criação, por que Deus quis a flor do jeito, por que o céu é azul, por que a criação é colocada da forma que é colocada. Tem coisas na criação que é simplesmente estéticas. Não tem função. Deus quis assim. Um Deus criativo. Jesus, ao comunicar a mensagem, ele foi criativo. Ele falou sobre as questões da vida das pessoas, ele usou ambientes inusitados. Ele potencializou a mensagem, que era a mesma mensagem de Isaías, a mesma mensagem de Jeremias. Jesus repete a pregação de João Batista, e ele faz de uma forma também que as pessoas não estavam acostumadas a ouvir naquele tempo. Então é pecado entediar as pessoas com o Evangelho. Então quando a gente está fazendo um culto chato, uma pregação chata, a gente está pecando. A gente está, na verdade, afastando as pessoas da mensagem que pode salvá-las. Não foi essa a discussão de Jesus com os fariseus? Vocês impedem as pessoas de entrar. Vocês atrapalham aqueles que querem entrar. Então eu queria falar aqui com você, como a gente vai pregar então a mensagem que nunca muda, para um público que sempre muda, e de uma forma que na verdade pode ser contextualizada. Tem um livro que eu também quero indicar para você, que chama-se A Supremacia do Cristo Pós-Moderno. Ele é organizado por John Piper e outra pessoa, tem vários artigos sobre pós-modernidade, e tem um momento que tem uma discussão que fala o seguinte: muitas vezes a igreja tem heresia relevante, porque tem muita gente que contextualiza e abre mão de um bom conteúdo, e aí você chega no coração das pessoas, mas com conteúdo errado. E muitas vezes a igreja tem ortodoxia irrelevante, que é, na verdade, o conteúdo correto, mas que as pessoas não têm estômago para ouvir. Então, o que no livro é trazido? Que nós temos que ter uma mão fechada. Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Existe inferno, existe céu, Ele vai voltar, só Jesus salva. Essa mão aqui a gente não pode abrir, amém? Mas a gente pode ter uma outra mão aberta. Se você vai usar elementos na sua forma de comunicar, fique à vontade. Agora, a gente vai fazer tudo menos pecar, a gente não vai abrir mão da mensagem. Então vamos lá, 10 leis para pregação criativa. Primeiro, tem o conteúdo que eleva. 2 Timóteo 3:16, tem o conteúdo que eleva. 2 Timóteo 3:16 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, eu tenho na palavra de Deus tudo que eu preciso, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter o conteúdo certo. E assim, como eu vou buscar esse conteúdo? Não somente na informação, mas na minha experiência e na minha caminhada com Deus. Eu vou aprender num discipulado sério,
eu vou receber por meio de Deus falando comigo no meu devocional, na minha oração, e eu vou caminhar com Deus e eu vou ter esse conteúdo. Então, o que a Bíblia diz sobre o meu ministério, sobre mim, sobre as pessoas que eu vou pregar. E aí George Miller fala o seguinte: nem a eloquência, nem a profundidade de pensamento faz um verdadeiro grande pregador. Somente uma vida de oração e meditação fará dele um vaso pronto para o uso do mestre e próprio para ser empregado na conversão de pregadores e na edificação dos santos. O grande pregador do século XIX, George Whitefield, chegou também a ter trabalhos extremamente relevantes, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, no Japão, e ele foi extremamente relevante no seu tempo. E ele está dizendo o que para a gente? Que não é somente a informação, não é simplesmente a profundidade de pensamento, nem a eloquência, mas uma vida de oração. Então, o que eu vou falar para você aqui, coloquei aqui no primeiro ponto, que nada vai substituir essa tarefa de casa, não tem como. Agora, segundo, conecte-se com as pessoas nos primeiros 5 minutos. Então, você tem um conteúdo. Se você vai, sei lá, pregar no meio de um octógono, você vai se vestir de chapolim, de super-herói, o que você for fazer, primeiro eu tenho que ter o conteúdo. Segundo, eu tenho que me conectar com as pessoas. E existe uma regra básica em palestras que é se conectar com o coração das pessoas no começo. Então, eu quero aqui até dar aqui algumas dicas sobre isso, tá? 1 Coríntios 9, 22, 23 fala: qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela, para que me permita falar-lhe de Cristo e permita a Cristo salvá-la. Faço isso para levar o Evangelho a eles. É a tradução da Bíblia Viva. Então, assim, algumas ideias para você conectar com as pessoas nos primeiros 5 minutos. Antes disso, você já foi pregar assim para adolescentes? E quando falar assim, então agora o pastor vai pregar. Você olha para o auditório, tem um monte de gente conversando. Aí você fala, como é que eu vou me conectar com as pessoas? Aí tem muita gente que fala assim, chega, abre a Bíblia e prega. E aí assim, muitas vezes eu tive a experiência de às vezes pregar para adolescente, para jovens, e eu vou ter que fazer uma conexão com essa pessoa, no nível que ela está, a expectativa que ela tem. E aí, algumas estratégias que eu já usei. Eu vou começar, por exemplo, lendo conversas de WhatsApp. Tem a ver com o assunto que eu vou falar sobre relacionamento, vou falar sobre decepção. E olha aí, por exemplo, estava aqui fazendo nada e comecei a pensar em você, estou com saudades. Aí a pessoa pergunta, videogame quebrou? Sim, sabia. Né? Tem um amigo meu querendo te conhecer, ele é bonito? Ele é legal. O outro, rola um sentimento? Sim, preguiça. Linda, sempre pensa em ligar para você, mas sempre tem uma voz que não me deixa te ligar. Ai, que fofo, mas o que diz essa voz que tanto não lhe deixa me ligar? Diz assim, seu saldo é insuficiente para completar essa chamada. Quando você está fazendo essas brincadeiras, a galera está parando para ver, tem gente dando risada, você está ganhando a atenção das pessoas. Então, fala isso para ela. Como assim? Pergunta se ela quer ser sua princesa. Você quer ser minha princesa? Quero. Ah, funciona mesmo, valeu, vou mandar para ela. Né? Então, são formas de você se conectar com as pessoas. Quando eu e minha esposa, a gente vai dar o seminário Minha Vida Não é Cinema, sobre relacionamento, e o livro trabalha com ideias de filmes, e a gente traz para o contexto dos relacionamentos. A gente fez isso como uma forma de fazer uma conexão com as pessoas, porque o gênero mais assistido pelos jovens é comédia romântica, e eles pegam aqueles princípios muitas vezes para os relacionamentos. Aí a gente vai falar assim, como vai a sua vida afetiva? Às vezes a gente usa os status do Facebook, né? Tem até o status enrolado lá no Facebook, e alguns outros. E às vezes a gente, só de falar dos status, e descrever o status real, o status Facebook, o pessoal também já começa a se conectar. E também às vezes a gente usa filmes. Falar assim, talvez a sua vida afetiva pode ser comparada com um filme. A gente usa um filme que está normalmente em cartaz no cinema. Por exemplo, agora, né? Terremoto, né? Além de Jurassic World, além de ser jurássico, é mutante, né? Talvez a sua vida afetiva tenha começado de repente amor, terminou lá no Exorcista. E assim a gente vai falando sobre como pode ser a vida afetiva das pessoas, começando a conversa, brincando com o assunto. Às vezes, gente, o assunto é tão sério, é tão pesado, que um pouco de humor, um pouco ali de conexão com as pessoas vai tornar aquelas verdades digeríveis. E as pessoas vão absorver, vão receber a mensagem de Deus e vão conseguir mudar. Também, às vezes, usando memes de internet,
notícia que marcou a semana, e assim você vai se conectar com as pessoas. Terceiro, pense na melhor forma de comunicar. Pense na melhor forma de comunicar. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz alguém impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é o que pode tornar essa pessoa impura. Então Jesus, ele chamou a multidão e o objetivo dele era que eles escutassem e que eles entendessem. E ele usa uma metáfora para falar sobre impureza, sobre o que contamina o coração do homem e assim por diante. Então eu posso sempre pensar qual a melhor forma de comunicar. Então é muito legal que você não desperdice uma grande ideia. Às vezes você tem uma grande ideia que é executada toscamente. Você perdeu a oportunidade de usar uma grande ideia para se comunicar com as pessoas. Por exemplo, lá na nossa juventude, a gente tem as divisões de adolescentes, jovens solteiros, jovens adultos e jovens casais. Nos jovens casais, a gente tem 2 cultos no sábado, às 6h30, 8h30, vamos por volta de 400 pessoas nesse culto. E aí, o líder desse ministério, ele me mandou uma proposta de pregação em cima daquele programa que eu acho que passa, não sei se é no Discover, não sei, vocês me corrijam, por favor, Extreme Makeover, das pessoas que entram na casa e fazem a transformação da casa. E eu li o esboço, achei fantástico. Falei, cara, não faça uma mensagem disso. Faça uma série sobre isso. Extreme Makeover na sexualidade, Extreme Makeover na espiritualidade do casal, Extreme Makeover nas finanças do casal. E a gente começou a trabalhar como a gente poderia potencializar cada mensagem. Criamos 5 mensagens para a série. A cada semana a frequência ia subindo. Ele começou com 300 pessoas no culto, ele terminou com 445. E ao longo da semana, quando as pessoas chegavam, no programa tinha uma equipe que usava uma camiseta do Extreme Makeover, que entrava na casa e fazia a transformação da casa. E aí eles chegavam, o ambiente estava todo bagunçado. E aí depois no final, no momento de apelo, as pessoas fechavam os olhos, e a gente falava sobre como estava o cenário das finanças do casal, como estava o cenário do romance na vida do casal, como estava o cenário da espiritualidade do casal, e eles de olhos fechados. E a equipe vinha de camiseta, e eles transformavam todo o ambiente e aquele barulho, e a gente falava, Deus talvez esteja mexendo hoje em alguns valores, e você agora pode recolocá-los no lugar. E quando eles abriam os olhos, então, o ambiente estava transformado. E a cada semana, uma ilustração do programa era trazida, porque havia um conceito, havia uma ideia, e às vezes a gente queima tudo numa noite só, falando de um jeito que, na verdade, pode ser muito melhor. Isso, às vezes, vai exigir que um grupo de pessoas trabalhe junto com você e vá falando as ideias, né? Então, nós podemos também, quando a gente for falar, a gente vai pensar, para quem eu estou falando, né? Se você vai pregar para adolescente, é uma coisa. Um dia eu estava pregando para os jovens mais novos, de 18, 19, 20 até 24 anos, e eu citei uma música da Legião Urbana para falar sobre uma frase para fazer um link do assunto que eu estava falando. Quando eu terminei de falar, ficou todo mundo olhando assim para mim. Eles não sabiam da música. Só eu, velho, tinha ouvido a música. Mas eles não. Então não houve conexão. Então para quem eu estou falando? Eu vou falar para adolescente? É um assunto, é de uma forma. Você já viu que nas crianças as pessoas não falam do mesmo jeito que falam para os adultos? E se a gente vai falar do mesmo jeito que a gente fala dos adultos, então não precisa ter culto de jovens. Certo? Então se o culto de jovens é igual ao culto de domingo, ele é desnecessário. Tinha uma época lá, eu estou falando assim, por experiência própria. Tinha uma época que na juventude que eu liderava, a única diferença do culto de sábado para o culto de domingo é que ele era pior do que o de domingo. Né? Porque o domingo as pessoas querem tocar mais, porque tem mais público para ver, não é? O cenário é mais, o ambiente é diferente, é mais pessoas, é a equipe time A e assim por diante. Então, nós precisamos diferenciar de acordo com o público. Outra coisa, qual é a forma mais positiva de comunicar? Eu não gosto, por exemplo, de usar a palavra não nunca no esboço, nos pontos. Nunca fale mal de alguém. Eu posso trabalhar, na verdade, fale com as pessoas com graça. É outra coisa, é outra forma. A gente, às vezes, trabalha coisas muito negativas. E deixa eu te falar uma coisa. Fazer com que as pessoas se sintam bem, ao perceber as suas dificuldades e encorajá-las para mudar aquilo que está errado nelas, é mais parecido com a forma que Jesus fazia. Então, não é pecado fazer com que as pessoas se sintam bem, tá? Porque tem gente que acha que não, é pecador, miserável, e tem que sair daqui
né, arrebentado. A palavra vai arrebentar hoje. Né? Calma, não é bem assim. Então, outra coisa, qual é a forma mais encorajadora? E também, qual a forma mais simples de comunicar? Qual é a forma mais simples de comunicar? Olha só aqui, 1 Coríntios 14, 3. Mas quem profetiza faz para edificação, para encorajamento e para consolação dos homens. Então, a palavra de profecia, ela vai trazer edificação, ela vai trazer encorajamento, ela vai trazer consolação. É uma palavra inspirada por Deus, que é o significado de profecia. É uma palavra inspirada por Deus. Então, nós, ao falarmos, a gente tem que pensar, não é simplesmente o que você fala que é importante, mas como você fala. Então, falar de forma mais positiva e também de forma simples. Olha o que o Einstein dizia: você não entende realmente uma coisa até que seja capaz de explicá-la de uma maneira simples. Já percebeu que quando você vai pregar a primeira vez sobre um assunto, e você pega um monte de livro para ler, e você faz vários estudos, você vai pregar, normalmente fica um pouco meio confuso? Porque você teve pouco tempo para se preparar, é um assunto novo, você trouxe um monte de conceito que você não dominava, e as pessoas ficaram mais confusas do que você no final. Então, na verdade, quanto mais nós dominamos, nós estamos bem preparados, nós teremos condições, porque já nos apropriamos do conteúdo, então nós vamos conseguir falar de uma maneira mais simples. Como simplificar suas mensagens? Condense a mensagem em uma frase simples. Sobre o que você vai pregar essa noite? Qual é o seu objetivo? A mensagem que eu vou pregar nesse sábado lá será: os fracos sempre andam sozinhos ou mal acompanhados. Qual que é o objetivo da mensagem? Falar que eles não podem caminhar sozinhos. Tem que caminhar com outras pessoas e com bons relacionamentos. Então, às vezes, você tem que ter um objetivo mais claro sobre o que você vai falar. Assim você vai conseguir não ficar trazendo coisas desnecessárias. Às vezes você quer falar tudo num sábado só. Sábado que vem eles voltam de novo, sim ou não? E também assim, não é só o sábado, a pregação daquele dia, que será suficiente. Porque ninguém vai sobreviver com uma só refeição por semana. Eu tenho que incentivá-los a ter uma vida devocional. Então, tente trazer de forma mais simples. Aí, talvez, tem pessoas que falam assim: pastor, do jeito que você está caminhando aí, parece que você está falando que você é a favor do entretenimento na igreja. Então, eu queria te levar a pensar numa coisa aqui. Sabe qual que é o significado da palavra entretenimento? Capturar e reter a atenção por um extenso período de tempo. Capturar e reter a atenção por um extenso período de tempo. Se essa é a definição de entretenimento, qual é o problema do entretenimento na igreja? Captar e reter a atenção das pessoas para a palavra que transforma e liberta é algo extraordinário, amém? O grande problema não é ter entretenimento, o grande problema é não ter a mensagem. O grande problema é trocar a mensagem por entretenimento. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes tem algumas pessoas que vêm meio que com um conceito revolucionário, mas na verdade que vai te levar para um resultado retardado. Para um resultado óbvio. Para um resultado comum, que na verdade pode ser elevado e muito por meio de alguma forma que Deus vai te dar criativa de comunicar. Acho que já foi 3, não foi não, gente? Então vamos lá, acho que está repetido aí. Está aí a frase: capturar e reter a atenção por um extenso período de tempo. Definição de entretenimento. Quarto, pense no formato. Pense no formato. Qual a melhor forma de colocar essa mensagem para as pessoas? Qual a melhor forma de pregar para os jovens? Então eu posso sempre repensar o formato. João 8, 6 e 7 tem uma forma extraordinária em que Jesus ele vai comunicar uma mensagem no contexto. Mas ele abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. E qual foi o resultado dessa pregação, gente? Os religiosos piraram e foram embora. A mulher ficou. E no final, a mulher, surpreendida em adultério, ele vira para ela e fala: eu não te condeno, vá e abandone a sua vida de pecado. E ela pode seguir para um futuro de esperança. E se Jesus falou que ela podia abandonar o pecado, ela podia abandonar o pecado. E a mensagem atingiu o seu objetivo.
Então, Jesus, ele pegou uma forma inusitada, ele ficou sentado, escrevendo na areia, tem gente que fica fazendo a exegese ou a exegegue do texto, né, para descobrir o que Jesus estava escrevendo na areia. Tem teoria, tem livro escrito sobre isso, mas ali então Jesus, ele senta, ele não dá muita atenção ao que as pessoas estavam falando naquele momento, e ele tem uma pregação performática. Ele tem uma forma que ele se posiciona, que comunica uma mensagem. Então, como que na verdade, eu vou falar aqui de alguns formatos. Esse dia aí a gente pegou uma série com um nome bem singelo, chamada Para Não Ser um Idiota. E a série falava assim, sabe aquelas pessoas que vêm arrebentada depois de um relacionamento e falam assim, como eu pude ser tão idiota? Como eu pude me permitir levar dessa forma? Como eu não me valorizei? Como eu permiti que ele fizesse isso comigo? E ali está o Sandro e a Sabrina, que são os casais líderes dos jovens adultos. O Sandro está ali na escada. E eles recebiam as perguntas das pessoas por WhatsApp. Tinha um WhatsApp aberto no culto. E ali então, o WhatsApp aberto, nós tínhamos as principais perguntas para responder que eles já tinham feito durante a semana. Eu e minha esposa sentaram, a gente respondia a pergunta com a Bíblia. A gente abria a Bíblia, falava um versículo e respondia a pergunta. Enquanto a gente respondia a pergunta, as pessoas comentavam as perguntas por WhatsApp. Elas faziam uma nova pergunta, e eles selecionavam, agrupavam perguntas por afinidade e perguntavam de novo. Essa série, ela durou 3 semanas. 3 semanas a gente tinha o louvor, depois a gente tinha 3 blocos de perguntas durante o culto, o intervalo com música, e as pessoas voltavam a cada semana com diversas perguntas sobre relacionamentos. Outra forma, a pregação performática. The Walking Dead, mate os fantasmas da sua vida afetiva. Aí então, a gente pregou de zumbi. Para falar o quê? Quando a gente entrou, falou assim, talvez tenha alguém meio assustado aqui. Mas talvez a sua vida afetiva está desse jeito aqui. Ou ela carrega uns fantasminhas como esse. Aí lá no seriado, o professor Derek, ele fala que na verdade a parte humana do zumbi, ela morre. E ele volta seguindo apenas os seus instintos, que na verdade já estão destituídos de humanidade. E às vezes as pessoas na sua vida afetiva estão assim. E nós pregamos, começamos de zumbi, e durante a mensagem a gente fazia transformação, e a gente trazia as pessoas para a sua humanidade, segundo Jesus, na sua vida afetiva. Porque muitas pessoas se tornaram objetos, ou fazem outras pessoas de objeto na sua vida afetiva. Outras formas que a gente pode trabalhar, qual o melhor formato? Bate-papo, então, pregação performática, teatro, intervenções artísticas, vídeos, música, monólogos, e assim por diante. A gente fez um teatro esses dias, porque assim, quando a gente foi discutir sobre relacionamentos, todo ano a gente faz uma série sobre relacionamentos, porque nós entendemos que a gente prega para uma geração de órfãos de pais vivos, às vezes. Então eles não sabem namorar, eles não sabem sobre trabalho, eles não sabem sobre dinheiro, à luz da Bíblia, de acordo com a igreja. E se eu ganho pessoas para Jesus o tempo todo, eu tenho que reafirmar esses valores o tempo todo. Então a gente faz essa série uma vez por ano. E quando a gente foi discutir sobre essa série, a gente pegou, por exemplo, tem uma pessoa que escreveu aquele livro Não Se Apegue Não, uma blogueira. E ela fala assim, quer saber? Esse negócio de você ficar esperando o seu príncipe encantado, você achar que vai achar a pessoa de sua vida, desencana, isso nunca vai acontecer, então transa mesmo, aproveite sua vida, larga de ser boba e assim por diante. Então nesse contexto, a gente viu que as pessoas estão falando, os jovens estão falando que o romance morreu. O romance não existe mais. E a gente foi falar sobre isso nas mensagens. E a gente trouxe um teatro de uma pessoa vestida de Cinderela, que trabalha o contexto romântico da mulher, e tinha também um príncipe encantado, e eles estavam, na verdade, cansados. Era o desabafo da Cinderela desapegada. E aí, então, com esse desabafo, as pessoas se viam, na verdade, desistindo das suas vidas afetivas, e depois a gente falava sobre a esperança nesse contexto. Então você pode usar monólogos, você pode usar testemunhos durante a mensagem que são extremamente fortes, pode ser testemunhos por vídeos. Se você trabalha no contexto em que existem outras igrejas que caminham junto com você, eu acho muito legal potencializar as séries para que vocês façam as mesmas séries ao mesmo tempo. E aí os esboços são compartilhados, a gente discute sobre isso, a gente ora sobre isso, a gente grava vídeo para ilustrar a mensagem, a gente compartilha todo mundo junto, e todo mundo pode fazer ali juntos, e fica muito melhor e muito mais fácil trabalhar.
campanhas, na verdade, séries de mensagens. O que são séries de mensagens? O brasileiro ele tem a cultura do seriado, as temporadas de seriados. Quando sai um novo seriado, por exemplo, The Walking Dead, ele foi visto por 20 milhões de pessoas ao mesmo tempo. É o seriado de drama mais assistido no mundo. E os jovens do mundo todo estão assistindo, estão esperando. E tem essa cultura de seriado, tem essa cultura de filmes em série. E aí você vai vendo Vingadores 1, Vingadores 2, na minha época lá, né, Matrix 1, 2, 3, e assim vai. Então nós podemos aproveitar, e aí a gente vai criando um diálogo a cada semana. Eu acho legal que não seja muito longo, nem seja muito curto. Então eu faço normalmente 3 a 5 mensagens. E também você pode fazer campanhas. O que são campanhas? Você vai ter um foco e um esforço concentrado. Então, ao final de cada semana, a gente vai ter atividades na semana para as pessoas fazerem. Por exemplo, nós vamos ler a Bíblia juntos. Então, todo dia vai ter lá, nas redes sociais, e falando quais capítulos da Bíblia nós estamos lendo juntos. Nós vamos ler um livro juntos. Então, nós vamos ler o livro durante a semana, no final de semana a gente vai pregar sobre aquele capítulo. Também durante a semana, cada semana tem algo para fazer. Essa semana você vai fazer atos de bondade com a sua célula. Então a célula vai se juntar para pintar uma escola. Depois da mensagem, uma oportunidade para que eu coloque a mensagem em prática. Porque feliz não são os jovens que vão para o seu culto e assistem a mensagem todos os sábados, mas aqueles que ouvem e praticam. Jesus fala que felizes aqueles que ouvem e me obedecem. Então, nós podemos, a campanha ela ajuda nesse contexto. Também eu posso ter mensagens no estilo de games. Uma vez nós fizemos um festival de imitações. Então nós anunciamos que seria um festival de imitações. Chegando lá, sempre tem a pessoa que imita o Silvio Santos, a pessoa que imita o Lula, a pessoa que imita um monte de gente. Teve um cara que imitou um dos pastores da igreja. Aí foi tão engraçado que quando ele entrou, que ele subiu, que ele começou a andar, a galera já estava rachando de rir. E aí, claro que uma imitação é uma homenagem, não teve nada, né, criticando, era simplesmente imitando o jeito particular e tal. E aí, então, quando a gente fez isso, a gente estava dizendo sobre o desafio de ser como Jesus. Que a imitação eu posso me passar por outra pessoa. Outra pessoa do outro lado, se for por telefone, pode até achar que é ela mesma, mas eu não sei nada sobre ela. Então tem muita gente que está fazendo imitação de Jesus. Ele imita até os versículos que ele ouviu e fala de cor, mas a vida dela, ela não sabe exatamente nada, a não ser coisas superficiais que ela pode aplicar na vida dela sobre Jesus. Então são formas que a gente pode trabalhar o formato da mensagem. Também usando músicas como metáfora. Também usando filmes como metáforas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. Então faça conexões com boas ilustrações. A conexão é uma ponte que você faz com as pessoas. Aí você fala, pastor, tem coisa que é um mundo dentro da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, o mundo dentro da igreja é fofoca. O mundo dentro da igreja é perversão. O mundo dentro da igreja é sensualidade. Agora, às vezes o ritmo, às vezes uma criação, uma arte que é fruto da graça comum de Deus, que é um diálogo com as pessoas, isso é algo que vai te ajudar a se conectar com as pessoas. Olha, por exemplo, olha como Jesus fazia. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia, escutem, certo homem saiu para semear. Também, olha só, algumas ilustrações que nós fizemos. Você sabe quando você olha aquela foto do sanduíche para comprar lá no McDonald's, tem um sanduíche desse tamanho aqui, com gergelim perfeito em cima, com hambúrguer dessa grossura, e com aquele alface, aquele alface até te dá vontade de comer. Tanto que ele é bonito, aquela rodela de tomate, aquele negócio, até a cebola fica saborosa naquela foto. Aí quando você chega o sanduíche, que jeito que é? Aí nós mostramos a foto do sanduíche, nós falamos que ia dar o sanduíche para a pessoa veio, a gente tirou um sanduíche mordido de dentro da caixa. Eu falei que na verdade muitas vezes nós fazemos isso com relação a Deus, que nós levantamos a mão e falamos, Senhor, eu sou totalmente teu. Mas quando Jesus abre a caixa, a gente coloca as limitações. Então são ilustrações que nós podemos fazer. Teve um dia que a gente falou sobre coisas que
que nós vamos absorvendo até estourar. Então as pessoas receberam bexigas, eu ia falando, as pessoas iam enchendo, até que bexigas em todo o auditório começaram a estourar, e a gente falava de situações dos 5 minutos de bobeira que a gente tem, e as besteiras que a gente faz, e como evitar que a gente chegue nesse ponto. Está aí o festival de imitações, se você imita alguém, faça o seu melhor e peça o microfone. Então a gente teve 20 minutos de imitações, depois a mensagem. Olha esse site, também eu tenho usado para ilustrar, às vezes a notícia da semana é perfeita, né? E sai uma notícia, por exemplo, que esse site, Sorry, It's Over, é um site da Austrália, tem um nos Estados Unidos também, que chama I Dumped For You, que eu termino para você, é um site para terminar relacionamento. Se você quiser terminar por SMS, eles cobram $8. Se você quiser terminar por uma carta escrita, eles cobram $15. Se você quiser terminar com um telefonema, daí já é um pouco mais complicado, são $30. E se você quiser que o site providencie uma equipe e vá em loco terminar o relacionamento, são $66. É verdade, gente. As pessoas estão desse jeito, hoje em dia. Também uma outra notícia que saiu, não sei se você sabe, e a gente tem que conversar sobre isso com os jovens, sobre a forma que eles estão se relacionando também. Agora você pode registrar um namoro em cartório. Custa R$380, está mais caro namorar do que casar. Né? Por quê? Porque, na verdade, é uma proteção para que não vire uma união estável. Então, casamentos também podem ser registrados em cartório também a partir de agora. E aí a nossa juventude ela é treinada para se divorciar. Já percebeu isso? Namora, termina, namora, compra carro junto, compra apartamento junto. Depois teve um dia que um cara rachou o carro no meio e mandou entregar a outra metade para a pessoa. Né? Então a gente tem essas situações, e são ilustrações que a gente pode falar. Então você pode usar outras coisas, além daquele livro mofado de historinhas que você usa nas mensagens. Então tem muita gente que está usando aqueles livrinhos até hoje. Então nós, não que eles sejam completamente inúteis, mas nós temos várias coisas que nós podemos usar na ilustração. Olha o que o Karl Barth diz. O cristão deve carregar em uma das mãos a Bíblia e na outra o jornal do dia, de preferência. Né? Então nós podemos, sim, muitas vezes a cultura é um diálogo. Como que Paulo fez isso? Olha Paulo pregando em Atenas, Atos 17, 28. Olha como ele faz a pregação dele, brilhante. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. Então ele está citando o quê? Poetas do seu tempo. Ele está citando o que alguns de vocês estão dizendo. Ele pegou a notícia do jornal, viu o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão falando, as principais notícias, e falou, olha, vocês estão falando isso. E também falou, os poetas de vocês dizem isso. Então ele fala sobre arte popular, sobre cultura, sobre notícias. Então ele cria uma ponte, ele cria um diálogo, ele cria uma forma de se conectar com as pessoas. Agora deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus, quando você for usar uma ilustração, não fica simplesmente pegando o filme Crepúsculo, coloca o vampiro e fala, mas é um absurdo. Né? Porque as pessoas têm certeza que vão ver isso na igreja. Entendeu? E muitas vezes a nossa forma de conexão com a única coisa que a gente fala na crentolândia que as pessoas vão entender, a gente vai usar uma coisa para usar de forma negativa. Entendeu? Então eu posso ter diálogo. Paulo não está dizendo que o que as pessoas falaram está errado. Ele falou, olha, vocês têm um anseio. O que a gente está dizendo quando a gente fala nas músicas, a gente tem fome, que a gente fala nas músicas, que na verdade que eu não aguento mais sofrer. Como é que as pessoas estão vivendo? O que eu posso conversar com as pessoas se a notícia dos jornais está dizendo que a terceira causa de morte no Brasil de jovens é o suicídio? O que nós podemos dialogar sobre isso? O que Jesus fala sobre isso? Como nós podemos combater o mal da depressão e assim por diante? Então, outras oportunidades, músicas, livros, filmes, esportes, seriados e assim vai. Memes, calendário da cidade, festas comemorativas, datas comemorativas como o Natal e a Páscoa, sobre um livro, sobre um filme. Também eu falei sobre a notícia. Um dos exemplos que a gente tem foi uma mensagem na época sobre o hit da Cláudia Leite, que tinha sido lançado, chamado Extravase. A gente pegou os pontos que ela colocava na música, e a gente trouxe para a palavra de Deus,
e a gente teve recorde, a gente tinha na época, faz bastante tempo essa música, a gente tinha uns 400 jovens no culto, a gente teve 30 decisões para Jesus. Porque foi algo assim que falou do anseio, a arte imita a vida imita a arte. E ali a gente tem um diálogo. Sexto, fortaleça a identificação com as pessoas. Como assim? Fale de você mesmo. As pessoas acham que você é super crente, super herói. E se você fala das suas dificuldades, seja sincero com relação às suas áreas de crescimento. Se for para você zoar alguém, zoe você mesmo, ria de você mesmo. Às vezes eu vou pregar e eu falo sobre a nossa insegurança, eu conto como era a minha vida escolar, e todo mundo fica rindo de mim, é super legal. Né? Quando eu falo que na escola, quando a professora falava Marcos Madaleno, era tão divertido, cara, que assim, né, a sala inteira começava a cantar, Madalena, Madalena, você é meu bem-querer. E é tão interessante que um dia tinha 800 alunos no pátio. E alguém teve a brilhante ideia de cantar a música. E 800 pessoas cantaram. E quando eu entrava, eles falavam, lá vem a Madalena, gente. Era tão divertido. E às vezes quando a gente conta histórias sobre a gente, mas tem apelido que eu não conto nem sobre tortura, não dá. Mas aí assim, é tão interessante quando a gente fala histórias da gente mesmo, e como a gente ri da gente mesmo, as pessoas se identificam. Quando a gente fala sobre as áreas que a gente está crescendo, as minhas áreas de luta, onde eu estou tentando. Esses dias a gente fez um jejum coletivo, e eu falei para toda a juventude, falei, olha, a minha maior dificuldade não foi a disciplina da alimentação, mas jejum sem comida e sem oração é dieta. Então a minha maior dificuldade foi manter uma disciplina de oração diferente nesse tempo. E aí a gente falou sobre, muitas vezes, a nossa dificuldade de ter uma vida devocional intensa, profunda, e assim por diante. E as pessoas se identificam, elas também tiveram dificuldades, e nós vamos falar sobre como nós podemos vencer, quais áreas eu já venci, quais áreas eu estou lutando, e isso é abrir o seu coração, é você realmente se identificar com as pessoas. Tem uma pregação do Brian Houston, que ele fala, não olhe para trás. E ele fala que uma vez ele foi pregar, não sei aonde, ele ficou hospedado na casa de alguém, e aí de manhãzinha ele acorda, e ele gosta de tomar um banho às 5 da manhã, e ele vai lá, assoviando para o banheiro para tomar o banho de boa. E o quarto não era suíte, o banheiro era fora do quarto. E aí então ele olha no meio do banho que ele esqueceu de levar a toalha. E ele pensa, gente, são 5 da manhã. Está tudo em paz. Ele abriu a porta e saiu correndo no corredor. No meio do corredor ele escuta assim um cleque. E ele está correndo, ele olha para trás. Ele tem quase 2 metros de altura. E no que ele olha para trás, ele escorrega. E ele cai no chão. E vira um strike, assim, na casa, sai batendo em tudo que é porta, em tudo que é lugar. Aí daqui a pouco ele escuta um barulho de uma porta fechando rapidamente. E ele fala então na mensagem sobre não olhar para trás. Então, já não olhe para trás, não fique olhando para trás da sua vida. Então são histórias que muitas vezes a gente vai se divertir, são aquelas coisas que você não quer contar para ninguém, sabe? E aí então você, ao falar, as pessoas se identificam e você é humano, você fala dos seus erros também. Outra coisa, crie movimento no meio da mensagem. Crie movimento. Olha só, Provérbios 16, 21. Homem sábio se torna famoso pelo bom senso. Um professor que fala com delicadeza e interesse ensina muito melhor do que qualquer outro. Está lá em Provérbios, capítulo 16, 21, a tradução da Bíblia Viva. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a versão de Bíblia que você usa com a juventude. Se você, assim, eu quase mato quando alguém sobe com aquela Bíblia, né? A Bíblia de estudo você usa na sua casa, tá? E aí, então, é legal você ter uma tradução da Bíblia que seja mais próxima das pessoas. Então, a NVI é a tradução mais, assim, é a tradução mais tranquila para você usar, tradução mesmo. Mas existem versões, por exemplo, a Bíblia a Mensagem, na verdade, é uma tradução devocional. E não é que você vai usar somente aquela, mas você pode usar uma NVI e depois trazer um texto de uma versão assim, para que você possa reforçar o conteúdo da mensagem.
Então, crie movimento. Como a gente faz isso? Trabalhe tensão e alívio. Né? Às vezes o assunto é muito tenso, a gente tem que fazer umas piadas no meio para as pessoas conseguirem digerir. Às vezes a gente vai falar um assunto, às vezes eu preguei sobre inveja esses dias. A gente começa assim, né? Quem aqui é invejoso? Ninguém levanta a mão. Quem aqui já sentiu inveja alguma vez na sua vida? O povo levanta. Ah, agora você falou a verdade, né? Então é um assunto tenso, é um assunto que ninguém quer falar sobre ele. A gente só fala do outro que teve inveja da gente. Então a gente tem que brincar no meio, trabalhar tensão e alívio, ministrar esperança no coração das pessoas, trabalhar uma outra tensão e seguir em frente. Também outra coisa, varie o tom de voz. Já viu aquela pregação que é só lá em cima o tempo todo ou só lá embaixo o tempo todo? Daqui a pouco as pessoas começam a dormir e às vezes variar o tom de voz, variar o seu olhar no auditório, se movimentar um pouco mais vai ajudar. Olhe para todas as pessoas, construa um conceito, vá formando um clímax durante a mensagem, vá fechando os conceitos. Tem gente que faz um monte de pergunta, joga uma bomba na galera, todo mundo fica pensando, nossa, mas ele tocou nesse ponto, mas ele não traz um fechamento. Então é importante que você pegue a sua barra de rolagem lá e você vai e volte e veja se está fazendo sentido, se os questionamentos estão sendo fechados. Outra coisa, seja prático, seja prático. E lembrem-se, essa mensagem é para obedecer e não apenas para ouvir. Tiago 1:22. Então seja prático, essa mensagem é para obedecer. Quanto de um sermão, de uma pregação deveria ser aplicação, né? Então veja, por exemplo, Romanos é 50% de aplicação. Então ele vai falar sobre o que a lei dizia, ele vai falar sobre o que Jesus disse, ele vai falar sobre o que os profetas disse, e dentro daquilo que eles disseram, 50% do que Paulo está falando é aplicação, é perdoe, é ame, é tratem bem uns aos outros, vivam em amor, e assim então você tem a carta de Romanos. A carta de Efésios é 50% aplicação, a carta aos Gálatas é 100% de aplicação, é 100%, ele não cita, na verdade, outros textos, ele fala o tempo todo sobre o que as pessoas podem aplicar para a sua vida. Tiago, 80% de aplicação, 1 Pedro, 60% de aplicação, o Sermão do Monte de Jesus, 100% de aplicação. Então ele fala o tempo todo sobre o que nós podemos aplicar à nossa vida. Então assim, você sabe tudo sobre a volta de Jesus, então fale sobre a volta de Jesus, mas fale o que muda do jeito das pessoas viverem, porque Jesus vai voltar. O Espírito Santo já desceu sobre nós, aleluias. Então, o que muda o meu jeito de viver, porque o Espírito Santo de Deus vive em mim? Aplicação. O que muda no meu trabalho, o que muda na minha casa, o que muda no meu namoro, o que muda na minha faculdade, o que muda quando eu me sinto sozinho, e assim então eu vou trabalhando a aplicação. Então eu tenho que trazer aplicação. Eu costumo fazer de que forma? Faça das aplicações os seus pontos de esboço. Então, os meus pontos, ao invés de ser um pensamento que eu acho que as pessoas farão as conexões necessárias, eu posso, na verdade, dar uma ação a ser feita. Desafie ao compromisso. Então, uma pregação, ela tem que desafiar o compromisso. As pessoas, o que elas vão fazer depois da mensagem? Vou ler aqui, depois você pode anotar o texto, Atos 3:19. Portanto, arrependam-se e voltem-se para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Então, arrependam-se. Que tipo de... como que eu vou desafiar as pessoas para o compromisso? Eu posso desafiar as pessoas, olha só, claramente explique o que as pessoas devem fazer. Planeje o seu convite. Conduza os não crentes a uma oração modelo. Não ampliem demasiado o apelo. Tem gente que está fazendo apelo, daqui a pouco as pessoas não sabem nem o que tem que fazer no final. Já percebeu? E aí a resposta cai. Não crie barreiras artificiais. Ofereça uma literatura para os novos crentes como material de acompanhamento. Então, sempre que eu termino de pregar uma mensagem, eu vou falar, por exemplo, quem quer receber Jesus, quem quer ser batizado, quem quer se reconciliar com Jesus, quem vai para um pequeno grupo, para uma célula, sobre fazer os cursos da igreja, sobre os retiros da igreja, também desafiá-los ao discipulado pessoal, servir nos ministérios. Sempre a mensagem deve conduzir para colocar a mensagem em prática. Também feche com impacto. Então, quando você vai
terminando, chamando ao compromisso, feche com impacto. Alguns erros a evitar. Tem gente que já fala, então vou resumir aqui a mensagem, e ele vai encerrar dessa forma. Outro erro, não diga concluindo, né? Senão as pessoas vão se sentir numa aula de faculdade. Não culpe o relógio. Já viu que tem gente que fala que fica culpando o relógio? Não introduza algo novo na conclusão, não inclua novos pontos. Então, o que fazer? Sempre aponte para Jesus, termine com intensidade, tenha coragem de pedir respostas específicas. Reafirme os seus maiores pontos com força, dê uma ilustração, use uma pergunta penetrante. Algumas formas de concluir que eu já vi que são bem interessantes. Escreva a sua oração, o seu comprometimento diante daquela mensagem. Reescreva a sua conclusão. Sempre ofereça uma oportunidade para receber Jesus e espere que as pessoas vão responder. Amém? Se você ainda prega sem fazer um convite para aceitar Jesus no final, você nunca mais vai fazer isso em nome de Jesus. Então, todas as semanas, convide as pessoas para... Porque às vezes você tem medo das pessoas não dizerem sim. Então, você que nunca pregou, se você for pregar, a primeira vez, você vai pregar, você vai desafiar as pessoas a aceitarem Jesus e vai ter gente aceitando Jesus em nome de Jesus. Dê um título que desperte o interesse. Eu coloquei por último. Por quê? Porque é normalmente a última coisa que a gente tem que fazer. Depois que você tem um conceito, a ideia, às vezes o título surge antes, mas muitas vezes ele vai surgir depois. Então, os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Aí Jesus foi mais criativo. A esse deu o nome de Boanerges, quer dizer filhos do trovão. Então, Marcos 3, 16, 17. Então, dar nomes. E aqui agora eu quero passar algumas mensagens que a gente já pregou. A gente teria 2 partes, o problema fui eu, que eu não consegui fazer tudo no tempo que eu gostaria. Então aqui eu quero falar aqui de algumas mensagens, como nasceram essas mensagens. Normalmente quando eu falo o título dessa mensagem, o povo já começa a rir, chega de sofrência. Então foi na semana que o Cristiano Araújo morreu, a gente estava na nossa série, a gente estava falando sobre o que é pop quando se fala de romance. E aí a gente pegou, por exemplo, o estilo sofrência. Quem já ouviu falar no Pablo do Arrocha, gente? A gente coloca, tem 2 sensações, às vezes eu coloco a música para o povo se ambientar, tem gente que começa a cantar e tem gente que começa a rir, né? Que é impressionante. Então, chega de sofrência, a gente falou sobre essa cultura de curtir a fossa que o brasileiro tem. No Brasil, quanto o amor for mais rasgado e menos correspondido, mais chance a pessoa tem de ficar famosa, né? Que é o país do amor rasgado. A mensagem em cima do livro Desapega, não se apegue não, que é a esperança além do fim do romance, que eu falei para vocês. The Walking Dead, mate os fantasmas da sua vida afetiva. Uma série que a gente fez também sobre discipulado, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Tem um livro de John Burke que fala sobre isso. E a ideia, aí também, a cada semana a gente falava sobre ser humano. Então, o ser humano tem falhas. Então, nós vamos aceitar, confessar, admitir as nossas falhas. Também a gente vai falar sobre reciclar a dor. E assim foram 3 mensagens. Cafezinho com Jesus. Essa mensagem, até hoje tem gente que me procura e fala assim, eu aceitei a Jesus no dia do cafezinho. Então, assim, qual que foi a ideia? Essa foi uma mensagem para adultos, não foi uma mensagem para jovens. Mas a gente trouxe a conexão do café, que o café ele é muito acessível. Ele está lá na Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Ele está lá na roça. Ele está lá em outros lugares. E assim as pessoas, então, podem se conectam com o café. O café também ele traz aquela energia, né, para o momento. E a gente foi falar sobre isso com relação à espiritualidade. Então, tem uma placa de carro aí, se você quiser, se for você. Que dia que foi que a gente usou essa mensagem? Você lembra do 7-1? Jogo dos 7 erros. Então, isso foi no sábado, né? Então a gente fez o jogo dos 7 erros, quais são os piores erros que a gente comete e o que pode nos levar à tragédia. E foi no sábado. Também o pastor no domingo ele trabalhou, quando perder significa ganhar. Ele falou que a maior tragédia é ser o Brasil ter ganhado a Copa naquela época, para o Brasil. Então, para não ser um idiota, namoro, sexo e casamento, que eu falei aqui, o organizador de vidas, Bota Fora, que foi uma série falando sobre a gente estar presente para evangelizar. Então a gente teve ações com os jovens saindo para evangelizar todas as semanas. Esse foi no Dia dos Namorados, dia 12 sem deprê, que bombou na galera também. Quem está solteiro aí, gente? Deixa eu ver. Já levanta a volta e faz sua pesquisa de campo aí para, né?
Assim que saiu o filme Vingadores, então a gente fez a mensagem Somos Mais que Vingadores. Então a gente falou sobre vença o piti emocional do Hulk, vença a sombra negra da Viúva Negra, vença a síndrome de grandeza do Thor. Eu esqueci os outros dois. Cabe todo mundo, que foi assim, sabe aquela ideia que todo mundo, a galera costuma falar, aqui não tem espaço para todo mundo fazer as coisas, é sempre as mesmas pessoas. Então a gente foi falar, que sempre tem alguém falando isso na juventude, pode pregar em qualquer momento que é oportuno, tá? Aí vai ter o cara que toca e fala assim, só tem uns que tocam, e assim vai. Então a gente vai falar sobre todos têm oportunidade de ser relevantes no reino de Deus, e tem lugar para todo mundo servir. Outra coisa, essa também foi muito singela, né, essa mensagem. Chega de ser moleque. Um papo direto aí para quem escolheu ficar eternamente na terra do nunca, né? E não crescer espiritualmente, não crescer para a próxima fase. Porque no Brasil já percebeu, né? O casamento acontece cada vez mais tarde, a plástica acontece cada vez mais cedo, e todo mundo quer ser jovem para sempre. Assim costuma ser. Então chega de se sentir, chega de fugir da escola, e chega de foram 3 semanas. Cuidado, insegurança à frente. Essa foi a mensagem do pastor Carlito para os jovens casais. 2 bicudos se beijam sim. Fé que muda, foi uma série sobre assuntos que a gente percebia que os jovens sempre queriam falar, que eles ouvem na faculdade a perspectiva dos professores, mas eles não ouvem a gente falar. A gente falou sobre fé e futebol, a gente falou sobre fé e meio ambiente, a gente falou sobre o trabalho escravo no Brasil e sobre a nossa responsabilidade social. E muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com a responsabilidade social do que a igreja. E isso na verdade, um grande erro da igreja não estar nesse discurso. Até a gente foi muito abençoado pelo trabalho e pela mensagem do pastor Carlos Bezerra, da Comunidade da Graça. Meu amigo Ricardo está aqui, que é lá da comunidade também. Então a gente trouxe esses assuntos para a juventude. Pare de sustentar o insustentável, também uma série que a gente fez sobre sustentabilidade. Você sabe que na faculdade o povo fala que os evangélicos também fazem parte dessa cultura de consumir os recursos naturais e ter uma vida irresponsável. Até tem um cara que ele cita, um historiador que fala sobre isso, então a gente falou sobre isso também. Então reclame, então para de reclamar e comece a amar. Essa série também teve uma força muito grande no meio da juventude, falando sobre que a expectativa de Jesus com relação a gente é relacionamento e não religião. Religião complica, Jesus simplifica. Wake Up and Love, tem uma música do Bob Marley chamada Wake Up and Live. E a gente falou sobre... A igreja estava numa campanha de 40 dias de amor e nós fizemos essa campanha na juventude Wake Up and Love, que é se despertar para amar no caos social, no caos espiritual que às vezes as pessoas estão vivendo. O desafio de crer, nós fizemos várias séries de acordo com cada idade. E aí a gente falou, né, a galera de 18 a 19 aos 29 anos, tem meus 20 e poucos anos, não é perda de tempo, não pode, não é resposta, tudo é diabo ou tem outra explicação. Se Deus não me abandonou naquele momento, o que aconteceu então? E se eu disser sim para Jesus, como será? Então foram 5 mensagens em cima desse tema. Nos adolescentes a gente trabalhou ao mesmo tempo essa série, que foi uma série chamada Fora de Série, que era Todo Mundo Odeia o Cristão, será? The Walking Heaven, da morte para o céu. The Big Bang Theory, nerds descobrem tudo sobre a vida. House, a solução cirúrgica para a sua casa. E Glee, onde a sua vida tem que brilhar. Está aí fora de série. A gente trabalhou também com a galera dos 30 mais, os jovens adultos. Os mitos do sucesso. Então, assim, as pessoas têm um alvo. Quando eu tiver 30 anos, eu vou ter o quê? O meu carro, a minha casa, o meu casamento, o meu trabalho dos sonhos. E eu cheguei aos 30 anos. Algumas dessas coisas não aconteceram. Então, o que é sucesso de fato? Os mitos do namoro após os 30. É possível, depois dos 30, ter um namoro em santidade? Aí teve uma palavra especial do nosso pastor. Os mitos da amizade. Já viu que as pessoas, quando vão ficando mais velhas, elas vão ficando mais chatas? Por exemplo, os solteiros não saem com todo mundo. A galera dos adolescentes se encontra em qualquer lugar. A galera dos jovens, eles saem para o trailer, eles comem hot dog, estão tudo de boa, né? Aí tem uma galera que já começa, quem vai? Aonde nós vamos? Então, os mitos da amizade, né? Os mitos do preconceito, os mitos da individualidade. E, gente, tem sido tão interessante trabalhar com essa galera, porque eles não estão nos adultos, eles não estão nos jovens mais novos, ou eles expulsam os jovens mais novos, ou os jovens expulsam eles, porque eles chamam a galera mais nova de molecada, e a molecada chama eles de tiozão, já viu?
Então vira aquele conflito eterno. Então tem sido muito legal trabalhar com o potencial que essa galera tem. A gente acabou de fazer uma trilha com 200 deles e foi um negócio super legal. Também dos jovens casais. Somos de planetas diferentes. Não, jovens casais que contrariam as estatísticas. Então, eu vou devolver a chave do carro, o cartão de crédito, a mesada, deixando os pais e formando uma nova família. Somos de planetas diferentes, mas nosso mundo se tornou um só. Um novo fim para até que as finanças nos separem. Isso é muito mais que isso naquilo, falando sobre as profundezas do sexo. Meu passado é passado, quando tudo se torna novo. Então foi uma série também que trabalhou aí os namorados, noivos e recém-casados. Também mais uma série que a gente trabalhou sobre relacionamentos, aí como ficou o ambiente no dia. A gente trabalhou também, cada dia tem... Vocês são jovens da nossa juventude nos cartazes de filmes, da época, né? Ele não está afim de você. Quando nada acontece na sua vida afetiva. Essa mensagem está na internet, você pode assistir depois. O amor não tira férias, se beber não case. Porque tem gente que está casando meio bêbado, já viu? Eles não verificaram direito o que pode acontecer no casamento. Então são metáforas que a gente vai fazendo sobre filmes. Essa série surgiu quando a gente foi falar de vários valores que a gente queria reafirmar na juventude, que são valores tradicionais. Então a gente foi fazer um remake naquilo que nunca fica velho. Né? Então, trazendo com a roupagem nova, arrumando a bagunça, reconstruindo os valores. Amor Express, sobre missões, vai lá e faz, ao invés de ficar discutindo, falando, fazendo, assim como Jesus fez. Ao invés de ele ficar discutindo a solução, ele veio e morreu por você. Também Você Tem Fome de Quê? Uma música do Titãs. A Logística da Esperança, a gente foi falar sobre aonde Deus tem estocado a esperança no mundo. Então nós somos a igreja, nós temos a esperança. E qual é a logística de entregar essa esperança para as pessoas? Os Anormais, né, que foi nossa série de casais também. Esquisito, porque o normal não está funcionando. Então essa série foi inspirada no livro do pastor Craig Rochelle, que é Weird, que é esquisito, né? Essa mensagem eu li um artigo que falava sobre essa questão de a gente nunca sair da infância e as pessoas estão tendo essas marcas na vida, geração mimimi. E aí surgiu a mensagem Encalhados na Terra do Nunca. Extravasa, aquela que eu falei da Cláudia Leite, como se fosse a primeira vez, pessoal lá da nossa juventude. Apaixone-se como se fosse a primeira vez, mude como se fosse a única opção, sonhe como se tudo fosse possível, reforme como se tudo pudesse ser perfeito e ore como se tudo dependesse disso. Então foi uma série, 5 semanas aí para os jovens casais também. Faça passar o seu passado, que foi uma série para o Up, e assim vai. A segunda parte não vai ter, né? E aí eu queria abrir para você fazer a sua pergunta agora. A gente tem 12 minutos e 48, 47, 46. E a gente pode agora, então, bater um papo. Você pode fazer aí a sua pergunta. Quando você vai... Eu vou achar aqui alguns slides que são interessantes. Pergunta, gente. Eu vou passar aqui rapidamente, eu não vou... Então, leis da criatividade. Faça bom uso dos seus momentos de limitações. Às vezes, nas maiores limitações é que surgem as melhores ideias. Aí tem a história dessa mulher aqui, ó, que ela foi se expor na Índia, e todo o material dela se perdeu, e aí ela aprendeu a fazer nós com pescadores, e aí ela criou uma técnica de arte diferente. Hoje, em aeroportos, em Canadá, Estados Unidos, na Europa, tem essas artes dela instaladas no algo. Então, do lado de fora, que interage com o ambiente, com a iluminação, esse aeroporto de Los Angeles. Aí você tem uma técnica incrível que nasceu no momento de limitação. Então, no momento de limitação, Deus vai te dar as maiores ideias. Foi assim que aconteceu com José. No meio do Egito, vendido como escravo, ele preparou um ambiente para que a sua família viesse. Experimente formar um núcleo criativo. Gente, eu tenho trabalhado com núcleo criativo. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida o que era sofrência. Mas o núcleo criativo falou para mim: pastor, você já ouviu falar de um cara chamado Pablo do Arrocha? Sabe aquele cara que só dá pitaco? Ele é bom para quê? Para dar pitaco. Entendeu? É muito legal conversar com essa galera. São as melhores ideias que vão surgir. Tem lá um grupo de 10 pessoas que a gente conversa constantemente sobre as melhores ideias. Agora, na Semana Eleve, eles criaram... Eu falei assim, gente, eu quero algo para criar um ambiente do culto. Então, a gente vai criar jogos e tal. Então, eles criaram Unidos da Zoeira Elevada, que vai ser durante a Semana Eleve. Então, experimente formar um núcleo criativo. Sabe aquelas pessoas que você tem medo delas? Não tenha medo de gente, tá?
traga essas pessoas para perto. Deus as fez únicas para usar todo o potencial dela para o reino de Deus. Abasteça os seus sentidos naturais e espirituais. A Bíblia fala como é agradável ver a luz do dia. Então a gente precisa buscar sempre coisas novas, buscar coisas que vão abastecer nossos sentidos. Eu quero indicar esse site aí, open.lifechurch.tv. Você tem várias séries nesse site de graça. E mais, tem algumas séries em português, tá? Que você pode baixar o vídeo com legenda. Então eles têm para jovens, para crianças, e tudo eles colocam de graça. Essa igreja é a igreja que fez o aplicativo YouVersion da Bíblia. Então eles fazem várias coisas e disponibilizam. Tem vários livros que o pastor Craig Groeschel escreveu, que estão em português, eles têm vídeo, arte, tudo pronto aí, né? Então você pode pegar e aproveitar bastante aí o conteúdo do site. E a Bíblia, o YouVersion está com 185 milhões de instalações hoje ao redor do mundo. Então eles fazem, e orem por eles também. Algumas igrejas aí para você pesquisar, que tem uma ênfase de criatividade ao redor do mundo, a Elevation, a North Point, a Hillsong de Portugal, o Centro Cristão, a Hillsong de Londres e o Centro Cristão da cidade em Portugal. Eles têm feito coisas, são algumas, tem várias que eu poderia citar aqui, mas várias coisas interessantes estão sendo feitas. Está aí o open.lifechurch.tv, Mude o Seu Mundo em 52 dias, que foi uma série que eles fizeram. Tem essa revista Relevant, que também é fantástica. A Cristianismo Hoje já está no Brasil também. Você pode acessar, se você não consegue ler em português, você pode acessar, pegar as matérias, jogar no Google Translator, você vai entender tudo do mesmo jeito. Aquele artigo do Encalhados na Terra do Nunca, eu li nessa revista e pude pregar para a juventude e abençoou demais. Tem várias coisas boas que eles têm lá. Também é legal você dar uma olhada nos vídeos do TED, né? Tem vários assuntos muito legais, várias informações interessantes. Tem cristãos que têm falado no TED, como o pastor Rick Warren, que já falou no TED também. Depois, em 2006, a conferência Catarse. É legal você, que bom que você está nessa conferência. Eu quero aplaudir você porque você veio para cá, porque isso realmente vai elevar o seu ministério, ver coisas novas, conhecer pessoas diferentes. No meu tempo de faculdade foi muito legal. Assim, o que mais foi legal, mais do que as aulas, muitas vezes foi o contato de que um amigo estava fazendo, o que ele estava fazendo no trabalho dele, uma técnica diferente, assim por diante, um site que ele estava lendo. Eu também gosto de sempre olhar pesquisas, né? Tem o dossiê Universo Jovem da MTV, eu acho que o último que eles fizeram é em 2012, mas ainda é muita coisa boa que você pode ver ali. Tem um birô cristão de pesquisas também, que você tem pesquisas sobre o meio cristão. É sempre bom você dar uma olhada. A Andréa Vargas trouxe hoje várias pesquisas sobre o universo aí da sexualidade da juventude. Queria indicar também para você, todas as nossas mensagens estão disponíveis no site da Juventude Eleve, que está no nosso canal do YouTube. A gente está com quase 1 milhão de visualizações, 16 mil inscritos, e a galera tem aí acompanhado o que a gente tem feito, e tem sido muito legal receber os testemunhos também. Então, youtube.com/elevejuventude. Então, explore e invista nas suas múltiplas áreas de conhecimento. É muito legal você ver a história do Steve Jobs. Steve Jobs, ele começou fazendo curso de tipografia. Se tornou um dos caras mais inovadores aí do mundo. Aí você fala assim, tem coisa que, se vamos inovar, temos que identificar as coisas que nos fazem únicos. Tem coisa que vai custar dinheiro, por exemplo, fazer inglês. Sei lá, você gosta de dança, você gosta de desenhar, você quer aprender um programa novo lá, um software de computador, e isso vai te conectar com o novo mundo. Eu gosto demais da frase desse ex-reitor de Harvard, que ele fala, se você acha a educação cara, experimente o preço da ignorância. Então, assim, vale a pena você investir em alguma coisa que vai elevar o seu nível de conhecimento, tá? Eu vou tentar pegar depois o e-mail da galera que está nesse workshop para tentar te mandar o conteúdo aqui para você. Te mandar para você foi super legal, né? Vamos lá. Use a cultura popular para fazer pontos. Eu acho que eu falei muito sobre isso aqui. Arrisque-se no diferente. Se você vai ser criativo, espere para cometer erros. Você vai dar risada deles, as pessoas também. Da próxima vez você tenta diferente. Descubra e explore o que te faz único. Domenico de Masi fala que o otimismo é a forma mais perfeita e generosa de inteligência. Quanto mais apaixonado por Jesus e pelos jovens, mais Deus vai fazer coisas novas no meio que você está. Continue trazendo os mais jovens para perto. É muito legal assim, que à medida que o tempo for passando, tem adolescente na sua equipe, tem aquele cara mais jovem. Às vezes a gente tem músicas compostas por adolescentes que são extraordinárias. Tem músicas no CD do United que foram compostas por adolescentes. Então você pode sempre ter essa galera mais perto que sempre vai te ajudar a renovar.
E por último, trabalhe crendo que as melhores ideias ainda virão. E eu quero ministrar isso na sua vida. As melhores ideias que você já fez, não é aquela que você ficou falando dela, é a próxima. Ela ainda virá. Então, que um grande resultado não te prenda no momento. Que um grande resultado não faça com que você fique lá a vida toda. Porque aquele acampamento de 2009 foi extraordinário. Não, comece a sonhar que o próximo vai ser o melhor da sua vida. E será. Amém? E assim você terá grandes ideias que Deus vai fazer nascer. E, gente, a chave mais importante para a pregação criativa e afetiva é ame as pessoas. Ame as pessoas. Converse com elas. Sabe, às vezes eu estou tão sem ideia, eu falo, meu Deus, eu tenho que atender essa pessoa. Não, e ela apareceu, que às vezes eu torço para ela não aparecer. Aí ela aparece. Aí eu vou conversar com ela e no meio da conversa surge uma grande ideia. No meio da conversa eu vejo a necessidade do que a igreja precisa ouvir. No meio da conversa tem uma ideia, uma inovação e assim por diante. Olha o que o apóstolo Paulo fala, 1 Tessalonicenses 2,8. Sentido assim, tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados de nós. Amém, gente? Então que seja assim, ame demais a sua galera, valorize o seu povo, fale bem deles, em nome de Jesus, não fala que jovens dá trabalho não, tá? Fala, ore por nós, porque esse negócio dá muito trabalho, sabe? Graças a Deus, eu estou fazendo o trabalho que mais apaixonante da minha vida, que é trabalhar com jovens. E eu quero indicar aí para você que veio para esse workshop, não me deixou sozinho, muito obrigado. Eu vou te dar R$20 para você gastar lá na Loja Leve, tá? É só você colocar a hashtag no cupom de desconto, GYMBrasil 2015, anota aí, tá? Porque não vai estar em nenhum outro lugar, se eu colocar isso na internet não vai dar muito certo. Então você vai ter R$20 de desconto, normalmente o frete é 10. Para todo o Brasil. Então, 10 mais 10, você vai ter lá nossas camisetas. Eu acho que tem camiseta, deve ter umas 10 ou 15 camisetas ali, mas tem todos os modelos aí no site. Desconto de R$20 aí para você gastar. Tá bom? Vou deixar aí para você anotar. Fica em pé no seu lugar, vamos orar? Esses dias eu falei, fica em pé no seu lugar. Depois um jovem falou para mim, pastor, tem como ficar em pé no lugar do outro? Então, já como não tem como ficar em pé no lugar do outro, então fica em pé no seu lugar. E em nome de Jesus, gente, de verdade, quem aqui vai se comprometer a nunca, na sua vida, pregar uma pregação relaxada para os seus jovens? Amém? Fala, eu nunca vou fazer os meus jovens sofrer me ouvindo, tá? Em nome de Jesus, você nunca vai fazer o seu desabafo no culto, tá? Tem lugar certo para desabafar. Se você está mal, fala com o seu pastor, fala com a sua esposa, tá? Ela casou com você, agora ela pode te ouvir. Tá, então assim, fala com alguém, mas não desabafa no púlpito, em nome de Jesus, amém? Se as pessoas chegam arrebentadas, nós vamos dar esperança, nós não vamos acabar de matar as pessoas, nós vamos entregar a vida que transforma, amém ou não amém, gente? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui, ó Deus, por trás de cada um há multidões, aqueles que já foram conquistados e aqueles que ainda serão. Ó Deus, em nome de Jesus, que nunca, Pai, alguém desista de caminhar com o Senhor nos nossos encontros, por não encontrar o Senhor neles, por achar que a gente, Pai, não consegue conversar com eles, que a gente não os entende, porque o Senhor os ama, o Senhor os entende, o Senhor tem, Pai, a resposta, e nós temos o Senhor, se temos o Senhor, nós temos tudo. E então, Pai, em nome de Jesus, que ninguém, Pai, fique triste, que ninguém se sinta limitado aqui hoje, porque o Senhor fala que se a falta de sabedoria, se a falta de algo, Pai, nós vamos pedir ao Senhor e o Senhor vai dar por meio de relacionamentos, vai dar por meio de experiências com o Senhor, por meio de algum livro que nós vamos ler, por meio de alguma influência que vamos receber, mas nós vamos encontrar no Senhor tudo que precisamos, porque estamos comprometidos com aquilo que o Senhor está, trazer as pessoas para o teu reino, e Pai, e levá-las a viver, Pai, a vida que o Senhor sonhou. Ó Deus, em nome de Jesus que seja assim, nós nos comprometemos com o Senhor, para viver o melhor do Senhor. Eu oro em nome de Jesus, amém, 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 aleluia!